Jesus não veio para pessoas boas. É sobre esse tema que eu venho falar hoje aqui pra você. Creio que vai falar muito com você. Por isso eu já convido você a deixar o seu like, isso mesmo. Deixa o seu like, não deixa de deixar o seu like, pois o seu like é o combustível que mantém esse canal aqui andando. E olha, você que não é inscrito, vem pra cá, tem muitos vídeos bons aqui que vão ajudar você e vão edificar você. Então, sem demais delongas, bora lá pra mais um vídeo. Bem, hoje eu venho falar sobre esse tema. Jesus não veio para pessoas boas. Ele mesmo diz, eu vim para os doentes. Lá em Marcos capítulo 2, versículo 17, é onde Jesus fala isso, no qual eu vou ler aqui para mim e para você. Ouvindo isso, Jesus lhes disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. E é isso mesmo, Jesus ele veio para chamar os pecadores. Jesus ele não veio para as pessoas boas. Muitas pessoas pensam que para seguir a Jesus, para ter um relacionamento com Deus, eu tenho que ser bom. Não. Aí, se você se considera uma pessoa injusta, aí sim você tem que buscar a Deus, aí sim você tem que buscar Ele. Ele veio para os injustos, Ele veio para as pessoas como nós, como eu, como você. E nós temos que entender isso. E você pergunta, Lucas, que contexto é esse que Jesus fala isso? Bem, eu quero que você tenha um nome em mente, que eu vou falar aqui, o nome dele é Levi. Isso mesmo. Jesus, nesse contexto, Jesus ele estava passando por um lugar, ele estava pregando o evangelho, e ele viu um homem sentado numa coletoria. Esse homem, ele se chamava Levi. Ele era um cobrador de impostos. Naquele tempo, no tempo de Jesus, Israel ali, a região ali de Judá, de Israel, toda aquela região ali do Oriente Médio, onde hoje é Israel ali, sabe? Galileia, eram dominadas pelo Império Romano. Isso mesmo, o Império Romano dominava ali. E tinha os judeus que trabalhavam para o Império Romano. E esses judeus, eles tinham vários cargos, mas um dos cargos mais mal falados entre os próprios judeus era um cobrador de impostos. Por quê? Os cobradores de impostos, eles cobravam impostos das pessoas, mas eles cobravam a mais. A maioria deles, dos cobradores de impostos, eles cobravam impostos a mais. Por exemplo, a pessoa, ela pagava imposto de R$5, vamos supor. Era R$5 o imposto devido que ela tinha que pagar. Mas o cobrador falava, não, você vai me pagar R$8, R$3 a mais. Vários cobradores de impostos faziam isso. E provavelmente esse homem chamado Levi fazia também. Por isso que era um trabalho, uma profissão mal vista pelos judeus. Pois os judeus, que se rebaixavam, os judeus que se dispunham a trabalhar com os romanos, era mal visto pelos conterrâneos ali, pelos judeus. Falavam, vai, como que uma pessoa da nossa cultura, uma pessoa que da nossa nacionalidade, do nosso povo vai trabalhar para quem não está dominando? Olha só. Que estranho. E Levi era um homem assim. Levi era um homem que cobrava os impostos e provavelmente, várias vezes, ele deve ter cobrado imposto a mais das pessoas. Pois não tinha um controle igual hoje tem, Ele tinha que passar o que era devido para Roma. Repassar ali os R$5 para Roma. Só que ele cobrava a mais. E aquele homem, e os homens que trabalhavam disso, eles eram marginais para a sociedade. Eles eram ladrões para a sociedade. Aí do nada Jesus vê um homem desse e chama, vem me seguir. Provavelmente ele já tinha ouvido falar de Jesus. Aquele homem se levantou e foi. Levi se levantou e foi. E igual eu falei, tem várias razões para ele ser odiado pelo povo. Várias razões para ele se achar injusto de seguir a Jesus, ruim de seguir a Jesus. Porque eu falei aqui, os cobradores de impostos eram responsáveis por coletar os impostos que o governo de Roma impunha sobre os judeus, como o imposto sobre o comércio e os produtos. A profissão era amplamente desprezada, pois os judeus não gostavam da ideia de que outros judeus estivessem trabalhando para um governo estrangeiro e cobrando impostos, ainda mais para um governo que estava dominando ali aquela região. Muitos cobradores de impostos, acusados de serem corruptos e de extorquir mais dinheiro dos contribuintes do que o estipulado, o que aumentava ainda mais o desprezo, olha só. Mas além de Jesus chamar aquele homem para segui-lo, Jesus foi jantar na casa daquele homem. Jesus foi jantar na casa de Levi. Era como se eu fosse jantar na casa de um corrupto, de um homem que foi corrupto. Pensa num corrupto, pensa numa pessoa, um político, por exemplo, um político que foi corrupto, que roubou das pessoas. Teve vários, nacionalmente, ainda mais aqui no Brasil, Mas, imagina, várias pessoas ruins e Jesus indo jantar na casa dessa pessoa, conversar.
nos dias de hoje. E foi isso que Jesus fez na época de Levi. Jesus foi jantar na casa dele, conversar com ele e falar do evangelho para ele. E muitos religiosos que estavam ali em volta começou a falar, olha, ele senta e come com os pecadores, ele vai na casa dos pecadores. E aí foi que Jesus falou isso, eu não vim para os justos, mas sim para os pecadores. Então, é essa ideia que eu quero trazer para você. Jesus, ele não veio para as pessoas justas. Você não precisa se achar justo para seguir Jesus. Siga nele como você está aqui e ele vai te ajudar a se tornar uma pessoa justa. Nós nos tornamos justos em Cristo porque ele nos ensina. Depois de Levi começar a seguir Jesus e se tornar um discípulo de Jesus, ele foi chamado Mateus. Para os judeus é a palavra Mateus, a palavra Levi, perdão, mas para o grego é a palavra Mateus, o nome Mateus. Então eu fiz uma troca aqui, eu peguei que Levi é como se fosse a vida antiga dele. Depois que ele conheceu a Jesus, ele começou a se chamar Mateus. E Mateus ele foi um apóstolo e discípulo de Jesus. Mateus ele pregou o evangelho pelo nordeste da África e na Etiópia. Mateus é o evangelho que está escrito na Bíblia. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, o primeiro evangelho. Olha só que interessante. Então, uma coisa que nós temos que entender é que a vida daquele homem foi transformada e mudada. A vida daquele homem foi outra. Porque Jesus não enxergou, mas se Jesus tivesse enxergado a profissão dele, o que ele era, o que ele tinha feito, os roubos que ele deve ter feito de pessoas, as cobranças que ele cobrou a mais de judeus, imagina se Jesus tivesse olhado para isso. Jesus não olhou para isso, pois Jesus viu a disposição do coração dele. Às vezes você pode achar que você é uma pessoa cheia de erros, cheio de detalhes ruins, uma pessoa má, mas eu quero dizer que Jesus olha a sua disposição em ser uma pessoa melhor, em querer mudar. Então, essa mensagem que eu venho trazer para você, Jesus ele está aqui para as pessoas pecadoras, pessoas falhas. Ele ama muito você e ele não quer enxergar as coisas ruins em você. Ele simplesmente quer estender a mão para você. Jesus Cristo é aquela pessoa que vê em você uma capacidade de você se tornar melhor e de se tornar outra pessoa. Porque ele não vem te condenando. Mas é ruim quando você está tentando mudar, e é ruim quando você tem aquilo e você sabe que você está errado e a outra pessoa já vem julgando, tacando pedra em você. Você sabendo que você está errado, você sabendo que tem que melhorar nisso, aí vem outra pessoa jogar mais pedra em você. É ruim, é ruim. Jesus ele não faz isso. Jesus, ele te aconselha, ele estende a mão primeiramente. Uma coisa é eu chegar na outra pessoa e começar a falar, você tem que mudar, cara, e não sei o quê. Outra coisa é eu chegar na pessoa e falar, olha, não vai para esse caminho, cara. Tem um caminho melhor. Vou te ensinar, vou te orientar o que você deve fazer. Faça isso, faça aquilo. Desvia um pouco disso, sai um pouco disso, largue um pouco disso. É diferente de eu chegar e só julgar e falar. Jesus ele não faz isso. Jesus ele chega nas pessoas, conversa, orienta e muda a história da vida das pessoas. Então, essa mensagem que eu deixo para você, você não precisa estar bom para seguir Jesus. No caminho, no andar com Ele, Ele vai te fazer bom. E isso é a graça dele. Então, é essa mensagem que eu deixo para você. Sabe, Levi, ele não merecia, mas ele se tornou... Tá vendo ali? Mas ele se tornou um homem segundo o coração de Deus, um homem que amava a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo mudou a vida dele. Um homem, ele se tornou Mateus, o apóstolo Mateus, que escreveu o evangelho de Mateus e que pregou o evangelho no mundo. Então, essa mensagem que eu deixo para você, há chance sim de você ter uma nova vida. Você não é só um Levi da vida, você é um Mateus. E Jesus ele quer transformar a sua vida. Essa mensagem, esse vídeo que eu deixo para você, muito obrigado e até a próxima, pessoal. Compartilhe essa mensagem para que mais pessoas possam saber dessa história magnífica.